Então, boas-vindas, meus queridos, minhas queridas. Esse é o episódio 4 do Mentorama, o seu podcast de mentoria, inovação e inspiração. Eu sou o Felipe Matos, seu host, e você é meu convidado, a minha convidada, para aprender junto. Dessa vez, vamos falar de carreira, vamos falar de diversidade e equidade e inclusão, com a nossa convidada incrível de hoje, a super Arlane Gonçalves. Seja bem-vinda, Arlane. Obrigada, Felipe. Obrigada pelo convite. Obrigada para quem está nos acompanhando. Pois é, olha só, a Arlane é consultora de carreira, equidade e diversidade, fundadora da AG Consultoria e, olha só, LinkedIn Top Voice. Não é pouca coisa, não. Ela é administradora, tem um MBA em gestão comercial pela FGV, é especialista em gestão de times orientada à cultura pela Universidade da Pensilvânia, estratégia de negócio pela Universidade da Virgínia e interseccionalidade de gênero pela Universidade de Toronto. E tem mais, e compliance de gênero pela PUC do Rio. Com mais de 13 anos de carreira, é referência na crescente agenda de diversidade, equidade e inclusão, né, a sigla aí DEI, no Brasil, e acumula experiências de diversas áreas de negócio, passando pela esfera pública, privada, pelo comercial, nacional e internacional, por inteligência de mercado e por RH. Né? Coliderou a fundação e consolidação da área de DEI de uma grande empresa do segmento florestal brasileiro, que foi a primeira do setor a publicar metas de diversidade. E desde então fundou a AGC, da consultoria, com propósito basilar de participar ativamente na consolidação e aceleração da área de DEI a nível nacional. E hoje, apoiada por uma equipe multidisciplinar, atua como consultora, palestrante, colunista e influenciadora. Ao lado de organizações de pequeno, médio e grande porte, trabalha com desenvolvimento de estratégias, lideranças e de talentos em diversos, em prol de mais igualdade dentro das organizações e para além delas. Ufa, que tantão! Você também faz um monte de coisa, né? A gente estava nos bastidores falando da minha agenda complicada, mas a sua não tá pouca coisa, não, pelo menos com o currículo. Não, estou querendo copiar, né, Felipe? Estou querendo copiar essa agenda. Eu sempre me sinto muito lisonjeada quando as pessoas leem toda a apresentação, todo o currículo. Então, muito obrigada por isso. Não tenho nem muito o que acrescentar, né? Mas, enfim, só reforçando que é um prazer estar aqui com você hoje. Muito bom. E a gente vai continuar esse papo logo depois do recado dos nossos parceiros mantenedores. Roda aí. O programa de hoje é oferecido pela Zendesk e pela Faculdade Sirius. Zendesk é uma plataforma de suporte ao cliente que oferece uma variedade de ferramentas para ajudar as empresas a gerenciar e responder suas comunicações. Ela inclui recursos como tickets de suporte, automação de respostas, relatórios e análises, integrações com várias ferramentas e muito mais. Fácil de usar e escalável, permite gerenciar vários canais de atendimento, incluindo e-mail, chat e redes sociais. O mais bacana é que a Zendesk tem um programa de apoio a startups e está oferecendo aos ouvintes do Mentorama 6 meses de uso gratuito da ferramenta para as empresas que estão começando. Não é pegadinha nem conta trial com funcionalidade limitada, não. São 6 meses grátis de todas as ferramentas para você testar e implementar no seu negócio. Use o QR Code que está aí na tela ou o link da descrição para acessar. A Sirius é a primeira neo-universidade da América Latina. Ela combina a profundidade da academia com a velocidade do mercado, oferecendo cursos práticos como os bootcamps e voltados para a empregabilidade, com certificado de ensino superior reconhecido pelo MEC. Especializado em ciência de dados e inteligência artificial, a pós-graduação Master em Ciência da Decisão da Sirius é para profissionais de todas as áreas que querem elevar sua carreira em 9 meses, adicionando conhecimentos de IA e Data Science às suas carreiras. Conheça mais em sirius.education. Arlane, bem-vinda mais uma vez. Conta pra gente um pouco da sua história. Quem é a Arlane? De onde vem? Sim, sim. Bom, eu sou natural de Goiânia, sempre gosto de começar comentando isso. Para quem, porventura, ainda não conhece Goiânia, é uma cidade muito quente, muito, muito, muito quente. Lá em Goiânia, quando faz 26 graus, a gente tira as blusas de frio do guarda-roupa, então
Nesse ponto, nenhuma saudade, mas é uma cidade que tem uma comida muito boa. Então, se você tem vontade de conhecer, conheça. Atualmente moro Boa. em São Paulo desde 2017, né? Como o Felipe comentou aí, já tenho um pouco mais de 13 anos de carreira, então comecei como empreendedora lá em Goiânia ainda, me formei em administração, fiz algumas outras aventuras ali no setor público, entrei numa empresa no setor privado, e aí, em meados de 2016, eu já tinha começado a fazer meu MBA, e aí eu pensei comigo, bom, eu quero crescer na minha carreira, né? Na empresa que eu estava, a gente tinha ali, era filial, né, de uma grande empresa que tinha sede aqui em São Paulo. Tinha cerca de 10 pessoas só na estrutura ali dentro. E não tinha lugar para eu ir, né, tipo assim, para crescer. O próximo cargo, além de mim, eu era assistente comercial na época, era coordenação regional. Eu não ia saltar de assistência, né, de assistente comercial para coordenação. Então, a outra perspectiva que tinha era vir para São Paulo, né, vir aqui para a sede da organização. Mas isso era algo que nunca tinha acontecido, então eu achava que não era muito possível. Então, para isso eu fiz algumas coisas, que hoje eu chamo de estratégias, né? Eu fiz a Boa. festa de confraternização da empresa em 2016, eu fiz uma grande festa, uma festa muito Olha. bacana, muito, muito bacana. Eu tinha 2 chefes, e aí a gente foi lá, fez a festa, inclusive foi no prédio dos meus pais, no salão de festa do prédio dos meus pais. Hum. E aí, no dia seguinte, eu chamei os meus 2 gestores da minha sala e falei assim, olha, vocês gostaram da festa? Ah, gostamos, a Helene foi maravilhosa, que bom! Eu quero ir para São Paulo, eu quero ser promovida para São Paulo, eu quero que vocês façam isso acontecer. Então, foi assim que eu vim parar aqui em São Paulo, de fato aconteceu. Um deles, especialmente, eu até hoje não sei, Felipe, assim, o que é que ele falou a meu respeito, mas em uma questão de 6 meses, eu recebi o convite e fui promovida e vim para São Paulo. Novamente, algo inédito dentro da organização e totalmente espetacular na minha vida. E aí foi a partir daí que eu tive Uau. contato com a pauta de diversidade, que a gente vai falar aqui sobre, né, mais sobre isso hoje. Vim de área de negócio para essa pauta. Isso foi uma transformação que teve não só no aspecto profissional, mas também, obviamente, no aspecto pessoal da minha vida. Enfim. E cá estamos nós. Não, gostei que já começamos com dicas, porque aqui no Mentorama é assim, você aí está precisando ser promovido, olha a dica. Faz a Exato. festa da firma, ganha uns pontinhos aí com o chefe, aproveita o momento e tem que falar, né? Como é que eles iam adivinhar que você tinha esse desejo, não é Exatamente. verdade? Exatamente. E eu acho que às vezes a gente, sei lá, espera que as coisas aconteçam por nós, mas não toma algumas iniciativas que são fundamentais, eu diria, né? Sim, sim. A gente tem que deixar bem clara as nossas vontades e insistir nelas sempre que for preciso. Muito bem. Vou fazer uma pergunta, aquela pergunta básica, que pode ser meio perigosa, meio capciosa. Porque acho que tem 1 milhão de respostas e toda a questão de, para quem é especialista, dá para a gente fazer uma palestra inteira sobre isso, mas vamos lá, né? O que é diversidade? Boa pergunta, especialmente porque pode ser que tenha alguém que esteja acompanhando o podcast e ainda não saiba, né? Então, a gente pode pensar diversidade a partir de 2 sentidos. O primeiro deles é no sentido de indivíduos mesmo, né? 8 bilhões, mais de 8 bilhões de pessoas no planeta, cada pessoa com a sua história, com a sua trajetória, suas características, seus anseios, né? Então, nesse aspecto, cada indivíduo é diverso, né? Cada indivíduo é um universo ali de possibilidades. Então, todos nós somos diversidade. Um segundo sentido que a gente pode olhar é a partir da formação de grupos sociais na nossa sociedade. Então, por exemplo, olhando na sociedade na qual a gente vive hoje, a gente vê que mulheres são um grupo social, homens são um grupo social, pessoas indígenas são um grupo social, pessoas com deficiência são um grupo social, pessoas sem deficiência são um grupo social. E como que a gente vê isso? A gente vê que ao longo da história, enfim, né, da nossa trajetória como sociedade, algumas coisas vão acontecendo, ou várias coisas vão acontecendo, que vão delineando a vida das pessoas como um grupo. Então, aqui no Brasil, por exemplo,
Mulheres já foram oficialmente impedidas de acessar a educação formal, de ir para a escola. Mulheres já foram oficialmente impedidas de acessar o mercado de trabalho, de ter cartão de crédito, inclusive, dentre várias outras coisas. Então, isso com De certeza foi votar também. exato, de votar, de formar partido político, enfim, né, de várias coisas. Isso, com certeza, foi delineando a vida das mulheres, né, determinando, definindo a vida delas como um grupo e também a dos homens, né, ao mesmo tempo também a vida dos homens. Então, você pode ver a diversidade nesses dois sentidos, tanto como indivíduos, né, como grupos sociais. Pois é, e aí vem, quando a gente vai falar da sigla Diversidade, Equidade e Inclusão, você explicou diversidade, né? Somos diversos e nos manifestamos em diferentes grupos sociais. Da onde vem, então, a questão da equidade e da inclusão, né? Para a gente formar, explicar aí a sigla. E por que que isso é importante? Qual que é o trabalho de, né, você como especialista de diversidade, que trabalho você faz? Mas primeiro, vamos voltar. O que que é equidade e inclusão? Boa. Eu gosto de falar desses conceitos utilizando um dado super recente que a gente tem, que é inclusive da Fundação Dom Cabral. Ali no final de 2021, a Fundação fez um levantamento e identificou que aqui no Brasil, das pessoas que hoje ocupam as cadeiras de CEO, as posições de CEO, mais de 90% são homens brancos. Então, Brasil, 2023, mais de 90% dos CEOs são homens brancos. E aí a gente pode se fazer algumas perguntas depois disso, né? Tem algum problema homens brancos serem CEOs, ocuparem posição de liderança? Claro que não, né? Homens brancos existem e, como tal, devem ocupar todos os espaços. Mas nós estamos num país de pelo menos 52% de mulheres, pelo menos 28% de mulheres negras, pelo menos tantas outras estatísticas de tantos outros grupos sociais, né? Então, é bastante desequilibrado, é bastante desigual que mais de 90% das cadeiras de CEO ainda hoje sejam ocupadas apenas por homens brancos. Então, o que a gente quer dizer, por exemplo, quando a gente fala de inclusão, né? Ou de alcançar uma sociedade igualitária, na qual, de fato, todos nós sejamos iguais, todos nós pertençamos, todos nós façamos parte. É você, por exemplo, ter essa estatística remodelada, né? É ter 52% de mulheres CEOs, é ter 28% de mulheres negras CEO, 56% de mulheres, de pessoas negras CEO e assim por diante. Então, aqui dá para a gente visualizar um pouquinho o que seria a ideia, né, de um ambiente inclusivo, do que seria, de fato, alcançar a inclusão. E o caminho para a gente alcançar a inclusão, ou seja, dado que hoje a gente vive num ambiente bastante desequilibrado, a gente precisa fazer algumas coisas, né? Para conseguir reverter cenários, para conseguir colocar grupos em patamares de igualdade. E todos esses esforços, esse conjunto de esforços que a gente precisa fazer, que são esforços focados, intencionais, específicos, a esse conjunto de esforços a gente chama de equidade. Então, a equidade é como se fosse a ponte, né? O caminho para a gente chegar ali do outro lado, no qual está a igualdade, a inclusão. Mas vem cá, e aí vou fazer papel de advogado do diabo aqui. A gente tem a meritocracia na sociedade. Né, muita gente fala isso. Ah, esses grupos fazendo mimimi, quer ser CEO, vai lá, batalha e consiga ser CEO, ora bolas. O que que você tem a dizer sobre isso? Nós temos a ideia, né, da meritocracia, mas para essas pessoas eu retorno a pergunta com o seguinte: ok, mais de 90% de homens brancos CEOs, isso significa dizer o quê? Que as mulheres não são tão competentes quanto, as mulheres não são tão inteligentes quanto, as mulheres são mais preguiçosas do que os homens, as mulheres não gostam de um cargo de poder, as mulheres não gostam de ganhar dinheiro, de ganhar milhões e milhões de dólares. Por que é que elas ainda não ocuparam esse espaço? É porque elas não querem? É porque elas simplesmente não se esforçaram o suficiente? Ou será que a gente pode voltar lá para a nossa pergunta anterior e revisar, por exemplo, todos os fenômenos, né, que se sucederam e que se sucedem ainda, né? Há vários grupos da nossa sociedade
limitando eles, restringindo, né? Enfim, impedindo que eles avancem e exerçam todo o potencial que eles têm. Então, eu gosto de responder essa dúvida, mas com uma outra provocação, para a pessoa refletir um pouquinho, né? Para ver se essa lógica do esforço individual como único fator determinante de sucesso é realmente válido. Sim. Eu gosto de, quando eu penso nessa história, de pensar que não é que as mulheres não são mais CEOs porque elas não querem, né? Ou porque está faltando competência, mas tem um monte de processos históricos que vêm de muito tempo, né? Que definiram e moldaram qual que deveria ser o lugar da mulher na sociedade e qual não deveria ser, né? A mesma coisa se a gente falar com pessoas negras e falar no processo de 300 anos de escravidão que determinou um lugar para essas pessoas na sociedade, que quando a escravidão acabou, não foi exatamente repensado, né? As pessoas continuam, essas pessoas, na sua grande maioria, e aí os dados mostram isso, né? Quando a gente pensa em população pobre e população negra, elas coincidem bastante no Brasil, e isso tem a ver, né? Não é que os pobres são, ou melhor, né? Que as pessoas pretas são menos inteligentes, ou menos preparadas, ou menos capazes, mas se elas foram colocadas por um processo histórico à margem ali, né, da sociedade, com muito menos acesso a todo tipo de oportunidade. E eu acho que isso, como pessoa branca, faz a gente pensar muito no conceito de privilégio, né? Que é aquilo que a gente tem como dado já, né, como variável dada, e nem percebe que a gente que a gente tem alguma coisa a mais acima, né, ou melhor, do que outros grupos, simplesmente por sermos quem somos, né? Então, como homem branco, de classe média, eu nasci com um monte de privilégios que boa parte da população não teve acesso e que, para chegarem no nível de oportunidades que eu tenho, vão precisar se esforçar muito, né? E muitos vão ficando pelo caminho. Exato, vão precisar se esforçar muito, vai acabar acumulando aí um conjunto de esforços, geração após geração, para conseguir alcançar talvez patamares similares, né, ao que tantas outras pessoas conseguem sem muito esforço, ou enfim, com muito mais facilidade, melhor dizendo, né? Enfim, é uma corrida que não é igual, né? Tem gente que começa largando lá na frente, tem gente que começa muitos passos para trás, e aí, né, se a gente está falando de equidade, a gente precisa tornar esse acesso, né, às oportunidades para a corrida um pouco mais igualitário, um pouco mais equidistante para todo mundo, se a gente quiser, então, falar de meritocracia ou de esforço, né? Sim, sim. Não, só para fechar o raciocínio, sempre que uma pessoa traz essa ideia de somos todos iguais ou não, é tudo uma simples questão meritocrática, eu sempre gosto de tentar me conectar com essa pessoa, ressaltando que esse, no final das contas, é o nosso objetivo. Né? É o nosso objetivo que, de fato, sejamos todos iguais. É o nosso objetivo que, de fato, a gente viva num ambiente que seja idealmente meritocrático, onde os únicos fatores determinantes de diferença de alcançar alguma coisa ou não seja o conjunto dos nossos esforços, né? É o nosso objetivo, porém, nós ainda não estamos lá, mas queremos chegar. Queremos muito chegar. Me fala uma coisa, Top Voice do LinkedIn. Como é que foi isso? Como você virou Top Voice no LinkedIn? Você escreve muito conteúdo, é conteúdo sobre essa temática de diversidade? Como é que aconteceu esse Top Voice? Então, dá até para a gente fazer uma conexão ao pedaço da minha trajetória que eu compartilhei aqui no começo, né? Ali em meados de 2016, quando eu estava tentando me movimentar, progredir na minha carreira, como muitas outras pessoas, eu vi o LinkedIn como uma possibilidade, né, de alavancar isso, de procurar novas oportunidades. Então, lá em Goiânia ainda, eu comecei a tentar produzir conteúdo. Na época eu não sabia exatamente do que escrever, mas, né, eu tentava
postar alguma coisa ou outra. Eu usei muito o LinkedIn na época para fazer networking, então, para chamar as pessoas das empresas que eu estava de olho, do segmento que me interessava, para tomar um café, enfim. Foi uma experiência bastante, assim, nova para mim e tive muitos aprendizados a partir daí. Uma vez que eu vim para São Paulo e aprendi que podia se falar de diversidade dentro do mundo organizacional, porque eu não sabia que podia falar. Na verdade, quando a gente formou um grupo ali na empresa que eu estava, então tinha eu de pessoa negra, tinha pessoas LGBTQIAP+, mulheres brancas e tal, a minha impressão era que ia descer uma gerente de RH e falou assim, gente, para com essa bagunça aí, vamos voltar a trabalhar, vocês estão perdendo tempo, né? Mas isso não aconteceu, claro, porque esse é um assunto que faz parte, sim, da agenda de negócios, né? E aí, no meio desse processo, eu estava aprendendo muita coisa, né? Eu comecei a frequentar muitos eventos aqui em São Paulo, pré-pandemia, tinha evento todo santo dia presencial, de toda a natureza, sabe? Passei a comprar vários livros que têm, né, várias temáticas relacionadas à diversidade. E, além disso, eu gosto muito de escrever. Eu sempre gostei muito, 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 muito de escrever. Muito, muito mesmo. Assim, eu acho que é a minha paixão número 1 na vida. Sim. Então, conforme eu ia aprendendo, a forma que eu encontrava de compartilhar isso, ou de conversar sobre isso, que eu encontrei naquele momento, foi usar o LinkedIn. Então, sem nenhuma pretensão, eu comecei a produzir conteúdo, né? A falar dos eventos que eu frequentava, das pessoas que eu conhecia, dos conceitos que eu estava aprendendo, dos cursos que eu estava fazendo, né? E aí, de repente, quando chegou, foi crescendo, né? Porque conforme a gente vai produzindo conteúdo, a gente vai encontrando uma comunidade, né? As pessoas vão interagindo, as pessoas vão se identificando e tudo mais. Quando eu vi essa comunidade, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e quando é fé, o pessoal do LinkedIn me chama lá no inbox e fala: ah, você foi selecionada para a nossa lista de Top Voice e tal, mas eu confesso assim, Felipe, que era algo que eu nunca nem imaginava que, assim, que poderia acontecer. Inclusive, eu acho que tá importante fazer isso, inclusive, porque as primeiras listas aqui no Brasil eram só de pessoas brancas, né? As listas de Top Voices. E aí tiveram algumas movimentações, algumas manifestações na plataforma, no LinkedIn, e aí eles começaram a ativamente buscar outras diversidades para compor as listas, né? Então, foi nesse movimento, inclusive, que, né, o meu nome começou a fazer parte. Muito legal. É uma plataforma, né? E ser Top Voice também vem é um reconhecimento e uma responsabilidade, né? De, enfim, tudo que a gente está escrevendo lá, enfim, está sendo visto. Sim, sim, e dá uma visibilidade, né, um tanto quanto maior para aquilo que a gente produz, o que é muito bom, né, e atrai, no caso, para a minha linha de conteúdo, né, atrai pessoas que talvez não necessariamente fossem olhar para o que, fossem se interessar, né, para o que a gente está escrevendo, produzindo e tal. Então, é muito, muito bacana. Assim, eu saí na lista de 2020, que foi a última lista anual que teve, porque agora não é anual mais, né? Tem várias Uhum. listas no ano. E assim, de lá para cá, a minha vida mudou completamente, fiz uma grande transição de carreira e com certeza o Top Voice foi uma variável né, muito potencializadora desse processo. Muito bom. É, quero falar com você de diversidade no nosso ecossistema, no nosso aqui, que eu falo o ecossistema de inovação e tecnologia, que é onde estamos situados aqui nesse podcast e de onde eu venho, né? A gente fez um trabalho em conjunto lá no Dínamo, né? Que foi muito legal de formar um GT, um grupo de trabalho, pensar em políticas públicas nessa área e mapear também quais políticas públicas, que iniciativas estavam sendo feitas especificamente para esse cenário de inovação, de tecnologia, voltadas para a promoção da diversidade. E aí, enfim, eu sei um pouco do resultado, mas eu quero que você conte como que está esse cenário, como é que está a preocupação com a diversidade nesse setor de inovação e de tecnologia. Então, quando a gente fala desse setor, né, de inovação, tecnologia, de startups,
pelo menos a partir daqui da minha visão, parece que existe uma impressão de que, por ser inovador, disruptivo, esse setor também já é inclusivo, também já é diverso, né? Isso, infelizmente, ainda, o negrito no ainda, isso ainda não é verdade, né? Há vários dados que mostram, inclusive, para quem quiser entrar no site do Dínamo e acessar o nosso mapeamento, e acessar os materiais que a gente publicou, né, sobre as movimentações de diversidade, as movimentações afirmativas nesse segmento, especialmente ali no caso do Dínamo, né, conectadas as políticas públicas, estejam muito convidadas e convidados a entrar no site para conhecer. Mas, enfim, há vários dados que mostram que as mulheres são minoria nesse setor, né? Fundadoras de startups são minoria, pessoas negras também são minoria, especialmente se a gente fizer uma comparação em relação à população brasileira, né? A proporcionalidade na população brasileira, além de vários outros fatores, né? São pessoas que conseguem menos investimento, são pessoas que conseguem menos impulso, são pessoas que têm menos sucesso para dar continuidade aos seus negócios. E aí, se você entra, por exemplo, ali nas estatísticas da pandemia, você vê que a maioria dos negócios que fecharam foram negócios de mulheres, foram empreendimentos de mulheres, né? E se você faz um recorte racial, você encontra que a maioria foi de mulheres negras, e que na hora que essas mulheres iam buscar crédito, por exemplo, para poder, né, manter os seus negócios, não fechar os seus negócios, as mulheres, e em especial as mulheres negras, eram um grupo que mais recebiam não, que mais recebiam negativo. Então, é uma série de fatores, é uma bola de neve que vai contribuindo para que a estrutura, mesmo desse setor, que é inovador, que é disruptivo, para que mesmo esse setor mantenha a estrutura desigual que a gente tem ali do 90% da Fundação Dom Cabral, por exemplo, né? E agora, mais ainda, Felipe, a gente está vivendo uma situação mais crítica ainda, né? Com várias demissões em massa, né? Então, você tem aí uma propensão a que esses grupos, que são os grupos minorizados, saiam mais prejudicados ainda. Inclusive, tem um dado super recente da Layoffs Brasil, né, que identificou que das pessoas demitidas aqui no Brasil, nas demissões em massa, 69% dessas pessoas eram mulheres, né? Você tem também dados, já, acho que, se eu não me engano, já tem dados ali de pessoas negras, que eu não me lembro o número exato, mas que também mostrava justamente essa tendência, né, de que mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência e assim por diante, acabem sendo, né, os grupos mais prejudicados. Então, o cenário como um todo que a gente tem agora, né, para o mercado de startups e tudo mais, ele está enfrentando aí uma série de desafios bastante sérios, não só a nível de Brasil, claro, né? Mas também quando a gente faz recortes, aí a gente identifica que para essas populações, para esses grupos minorizados, esses desafios acabam sendo mais intensos e mais frequentes e mais determinantes, inclusive. Então, só para fechar o parêntese, especialmente agora para os agentes públicos, né? Que inclusive ali na campanha eleitoral, saiu até um documento do atual governo federal com um ponto específico, né, com um olhar específico para as startups, para os segmentos de tecnologia brasileiro, né? Então, para o desenvolvimento e para a implementação de políticas públicas, é muito importante olhar para esse segmento, é muito importante olhar para esse segmento como um todo, e também é muito importante olhar para esse segmento de forma afirmativa, né? Então, olhando como estão os empreendimentos das mulheres, os empreendimentos das mulheres negras, das pessoas negras e assim por diante. Muito bom. Agora, a gente falou muito dessa realidade, não exatamente, Liz, né, de que nesse ecossistema de startups a gente tem também, a gente enxerga a mesma desigualdade que a gente vinha falando. A gente vê que, em termos de políticas públicas, ainda falta muito para se fazer nessa área, como o nosso mapeamento mostrou, né, que tem poucas iniciativas. E do lado das empresas, né, quando a gente pensa nessa agenda ESG, enfim, e todo esse trabalho que as empresas têm buscado fazer, uma empresa que quer ser mais inclusiva, o que ela precisa fazer? Como que ela deve começar? Para quem está, né, assistindo a gente, trabalha numa empresa,
O que eu posso fazer? Qual que é o primeiro passo para a empresa que quer, enfim, se tornar uma empresa mais inclusiva? Boa, vou aproveitar para fazer aqui uma pequena propaganda. Eu, inclusive, estou produzindo um artigo sobre o cenário atual de ESG aqui no Brasil, que vai ser publicado lá no meu perfil no LinkedIn, na minha newsletter chamada Mentalidade Inclusiva. A gente já tem mais de 29 mil seguidores, então, para quem quiser acompanhar, conhecer também, fiquem super à vontade. E aí, assim, inclusive hoje, Felipe, eu vi um post que falava sobre isso, né? Não tem a pessoa ali do post, que eu realmente não me lembro o nome dela aqui agora, mas ela dizia assim, que não tem ISD de palco, não tem ISD que é só um ISD de palestra, né? Aqui no Brasil, por exemplo, cerca de 48% das mulheres que voltam de licença maternidade são demitidas instantaneamente, né, ao voltarem da licença maternidade. Então, você não tem como uma empresa dizer que pratica, né, que tem práticas ISD, se ela é uma dessas empresas, se ela é uma empresa que não pensa, né, na Eu retenção li desse esse talento. post da Dani Junco de hoje. Exato, exato. A Dani Juco, ela até deu o crédito lá para uma pessoa, foi uma outra pessoa que postou, acho que Ah, foi, tá. se não me engano, eu realmente não me lembro o nome dele. Mas, assim, é isso, né? A gente pode começar pelos pequenos passos. Eu diria que talvez o primeiro passo, que é um passo mais importante, que é o que vai propiciar todos os outros, é o da educação. Né? É saber do que a gente está falando, é saber que a gente não está fazendo mimimi, não é uma questão de capricho, não é uma moda, né? Eu sempre gosto de falar que diversidade, equidade e inclusão, no final das contas, é um trabalho para a gente ter uma cultura que funcione e que funcione para todas as pessoas, para todas as pessoas. E é isso, né? É você tentar trabalhar por uma cultura sem discriminação, sem assédio, sem microagressões, para desenvolver uma cultura que potencialize as pessoas, que respeite as pessoas, que reconheça as competências, os talentos das pessoas. E você precisa começar fazendo isso pela educação, para a gente reconhecer de quais formas que a gente discrimina, de quais formas que a gente desrespeita, né? Porque hoje nós fazemos isso e a gente não sabe, né, muito bem o porquê ou como que estamos fazendo. Então, a educação permite que a gente faça isso, que a gente reconheça e que a gente desenvolva ferramentas para não fazer isso, ou para impedir, ou para, digamos assim, contrapor aos impactos, né, desses fenômenos aí discriminatórios, excludentes, né? E, por consequência, obter resultados diferentes. Então, é isso, educação, pode começar pela palestra, que é simples mesmo, que seja de 45 minutos, não tem problema, sabe? Depois parte para um treinamento um pouco mais robusto, né? Vai conversando. Uma prática que as empresas gostam muito de fazer aqui no Brasil é benchmarking, né? Então, chamar outras empresas que já, né, estão embarcadas nessa jornada, que já fizeram alguma coisa, para saber o que elas fizeram, né? Como que foi, quais que foram os aprendizados. Hoje a gente tem vários grupos de WhatsApp de pessoas que, enfim, que são interessadas, né, que fazem parte da área de ESG, de diversidade, então ali tem muitas trocas, né? As pessoas trocam muitas ideias, muitas boas práticas, então pode começar por aí mesmo, que você vai descobrindo formas de trazer essas práticas mais inclusivas e de ESG para a sua organização. Você começou a responder até a minha próxima pergunta, que era dicas para as pessoas que querem trilhar esse caminho, né? Então, se eu estou aqui na minha empresa ou na minha organização e quero trilhar esse caminho de trabalhar com essa pauta, trazer isso aqui, quais são as dicas, né? Grupo de WhatsApp já é uma boa dica, puxada da sua última resposta. O que mais de dica que você dá para quem quer seguir esse caminho? Estude bastante, no sentido de que, assim, aqui no Brasil ainda não temos muito, na verdade estão surgindo, mas não temos muito cursos formais ainda, né, de diversidade. Tem surgido um ou outro ali, uma pós-graduação, tem o curso da ABERJ, inclusive, do qual eu sou professora, enfim. Então, tem algumas formações surgindo, mas isso ainda não está muito não tem muita oferta, mas, de toda forma, se você é uma pessoa, uma profissional que se interessa por essa área, você precisa buscar vários conhecimentos. Buscar conhecimentos acadêmicos sobre
gênero, raça, sobre pessoas com deficiência, sobre todos esses grupos minorizados, pessoas 50 mais, né? E assim por diante, para que você consiga ir conectando esses conhecimentos acadêmicos e mais técnicos à prática do mundo organizacional, à prática do mundo do trabalho, né? E, ao mesmo tempo, estudando também sobre negócios, né? Sobre política, sobre navegabilidade política, sobre habilidades socioemocionais, as chamadas soft skills, né? Enfim, sobre negócios como um todo, sobre como que funciona a lógica de negócios. Porque, no final das contas, se você, por exemplo, se tornar gerente da área de diversidade ou analista da área de diversidade, o fluxo de trabalho na área de diversidade, ele é igual, ele é semelhante ao de todas as outras áreas. A gente precisa ter uma base de dados, a gente precisa formar indicadores, a gente precisa desenvolver um plano de ação, metas, objetivos, prazos, pessoas responsáveis, né? Assim, o fluxo de trabalho, ele acaba sendo, né, praticamente o mesmo. Então, conhecer, né, esse conhecimento acadêmico, esse conhecimento teórico e conhecer boas práticas organizacionais para você conseguir fazer aí uma conexão e colocar tudo isso em prática. Ótimas dicas. Olha, Helena, agora chegou a hora. Todo episódio aqui do Mentorama, a gente seleciona uma startup para apresentar, que é a startup da hora. Então, chegou a hora da gente conhecer qual que é a startup de hoje. Roda aí. Sabe aquela doença lá? Aquela que muitas pessoas nem têm coragem de falar o nome? Pois é, hoje em dia alguns tabus foram quebrados em relação ao câncer, graças aos avanços da medicina que resultaram em muita evolução nos tratamentos oncológicos. E o que eu venho mostrar para vocês hoje é nada menos do que uma maravilha científica e tecnológica. Estou falando da terapia CAR-T, a sigla que significa Chimeric Antigen Receptor T-Cells, que se traduz como o receptor antígeno quimérico das células T. Essa abordagem de imunoterapia consiste na modificação genética de células de defesa do próprio paciente, para que elas reconheçam o tumor como seu alvo e passem a combatê-las. Dessa forma, é o próprio organismo que mata as células cancerígenas. Tanto no Brasil como na América Latina, a Celluris é a primeira empresa e startup a desenvolver esse tratamento personalizado para pacientes com câncer por meio do CAR-T. A técnica já é utilizada nos Estados Unidos, em Israel e em países europeus. Foi em 2020 que a Anvisa regulamentou o tratamento no Brasil e, embora ainda esteja em fase de testes por aqui, já apresenta resultados muito positivos. A Celluris vem desenvolvendo um trabalho que promete inovar no quesito imunoterapia celular, e para isso se vale de uma tecnologia que é a grande aposta da medicina para tratar com precisão casos de tumores hematológicos e sólidos. Isso porque ela também usa outras técnicas para melhorar o ambiente celular, garantindo ainda mais eficácia no tratamento com as células T. E aí, o que vocês acharam dessa solução? Estamos de volta. E dessa vez para falar de um momento que eu gosto muito, todo final desse podcast, a gente traz o momento eu chamo de fail talks, o momento da falha. Porque, enfim, a gente fala muito do sucesso e muito pouco do fracasso. E o fracasso traz muito mais aprendizado do que o sucesso, na minha humilde opinião. Então, eu sempre peço para os meus convidados trazerem um aprendizado que veio de um fracasso e como esse aprendizado, enfim, né, foi assimilado aí por você. Então, conta pra gente, Arlane, de um caso de insucesso e como ele gerou aprendizado para você. Olha, Felipe, acho que você tem toda a razão quando você fala, né, sobre os aprendizados que as falhas geram. Porque hoje, inclusive, grande parte do meu trabalho é, por exemplo, desenvolver cases para lideranças pensarem, tomarem decisões. E em muitos desses cases, em muitas dessas situações, eu utilizo muito dos aprendizados que eu tive nas vezes aí que eu falhei, nas vezes que eu quebrei a cara. Mas um caso em particular, é algo que eu trago comigo até hoje. Há alguns anos atrás, eu estava liderando um projeto
Tinha mais 3 pessoas comigo, outras 2 pessoas eram negras, mas elas estavam ali mais assim, acompanhando, né, do que executando o projeto em si. E aí eu chamei uma moça negra para colaborar com a gente, para participar com a gente. Ela estava muito, assim, animada, muito interessada. E aí começamos o projeto, mas eu não sei se você se lembra daquele meme da Suzana Vieira, que fala assim, eu não tenho paciência com quem está começando, eu não tenho paciência para quem está começando. Sei. Então, eu tive zero paciência com aquela moça que estava começando naquele projeto, daquela natureza, naquele contexto. E isso foi, obviamente, horrível, né? Gerou uma relação horrível, reverberações hostis para o andamento do projeto em si, enfim, o resultado foi bastante desagradável, só para você ter uma ideia. No final das contas, a gente teve uma call, assim, de uns 30 minutos, uma gritando com a outra, de tanto que a coisa foi muito... Nossa. Isso me marcou muito, e eu vou explicar por quê. Claro, né, além de toda a situação que a gente tem que ter paciência com as pessoas que estão começando, a gente tem que ensinar, tem que compartilhar conhecimento, tem que repetir, é assim mesmo, né? Mas especialmente porque ela, sendo uma moça negra e estando participando daquele projeto pela primeira vez, ela tinha uma expectativa em relação a mim, que sou uma outra pessoa negra, né? De que, bom, a gente está dentro de um espaço que é majoritariamente branco, né? É difícil a gente se encontrar e se conectar com alguém. Poxa, com a Arlane vai dar certo, né? Com a Arlane vai ser um estalo, vai dar um clique. E não é assim, né? E não foi assim, na verdade, foi bastante oposto. Hoje, na época, eu não consegui entender, né? Eu não consegui chegar no mesmo patamar de entendimento com ela, mas hoje, depois de várias outras experiências, depois de eu também me frustrar, né, ao longo desse caminho várias outras vezes, eu guardo muito um grande aprendizado com isso, né? Que é o de ter paciência com as pessoas, de ouvir as pessoas a partir da perspectiva delas, né, o que a gente chama aí de escutativa, e de especialmente, se essa é uma pessoa negra, se eu estou lidando, se eu estou trabalhando com uma pessoa negra, de entender que há ali sim uma perspectiva, a gente precisa fazer uma gestão, melhor dizendo, da nossa expectativa, né, de que esse relacionamento vai dar mais certo, vai ser mais, vai ter uma maior conexão. E, finalizando, eu depois, eu e essa moça tivemos outros contatos, né, falando de outras coisas, enfim, a gente acabou indo para caminhos bem diferentes aí, mas é uma pessoa que até hoje, Felipe, eu me lembro dela e eu penso que eu preciso chamá-la para tomar um café, para me desculpar, enfim, né, por toda a situação, enfim, de toda a forma ali que liderei o projeto naquele momento. Olha, você aí, se estiver escutando a gente, já tem um terreno tá preparado para vocês darem uma telefonada, uma para outra. Exato. Só tirar. Poxa, obrigado, Arlane, por você ter participado, ter topado. Chegamos no fim, olha que bom, que rápido. Que Podia ser rápido. mais, né? Sim. Quando a conversa é boa, ela flui. E, enfim, super obrigado por trazer um pouco aí dos seus conhecimentos, da sua experiência sobre diversidade e inclusão para a gente. Acho que esse é um tema mais do que importante, ele é necessário, né? E ainda muito necessário em 2023. Tomara que, como você mesma falou, a gente não precise mais falar disso muito em breve. E é isso. Você quer deixar algum recado final para quem nos acompanhou até aqui? Claro, quero novamente agradecer o convite, adorei participar com você. Realmente foi muito rápido a nossa conversa, poderia durar muito, muito mais. Agradecer por quem nos acompanhou, nos ouviu até aqui. Para você que quiser também me encontrar nas redes sociais, no LinkedIn estou como Arlane Gonçalves, no Instagram estou como Arlane Gonçalves Oficial. E é isso, a gente segue juntas, juntos e juntos aí, construindo futuros mais inclusivos para todas as pessoas. Muito bom, muito bom. Futuros mais justos e inclusivos para todas as pessoas, é o que queremos. Valeu, valeu. E você fica ligadinho aí. Logo mais um episódio do Mentorama. Tchau!